Agosto de 2025. Com a temporada da NFL prestes a começar, o Baltimore Ravens era um dos grandes favoritos para o Super Bowl e considerado um dos melhores elencos da liga, mas apenas 5 meses depois, o time parecia ter sido atingido por um terremoto, e acabou terminando com recorde negativo, ficando de fora dos playoffs e vendo seu head coach, que já estava com a equipe há mais de 18 temporadas, sendo demitido. O que aconteceu com os Ravens em 2025 não foi apenas uma decepção, e sim um verdadeiro colapso, e nesse vídeo vamos investigar os verdadeiros motivos para todo esse desastre ter acontecido. Chegando na temporada, o time de Baltimore parecia ter tudo o que era preciso para ser um campeão, inclusive estava empatado com o Buffalo Bills nas casas de aposta como grande favorito para levar o Super Bowl desse ano. O elenco mais uma vez vinha carregado de grandes estrelas, incluindo uma defesa dominante e a dupla ofensiva formada pelo Lamar Jackson e Derrick Henry, o suficiente para botar medo em qualquer adversário. Ou seja, o Ravens parecia ser o time perfeito no papel, mas na prática a história foi bem diferente, e logo nas primeiras semanas, todas as brechas que o time vinha tentando esconder ficaram à mostra para toda a NFL. Os primeiros indícios do pesadelo que viria a seguir iniciaram antes mesmo do começo da temporada, quando o Ravens viu seu kicker titular Justin Tucker ter a sua carreira desmoronada após um escândalo envolvendo alegações de má conduta sexual. E o Tucker não era um jogador qualquer, ele era simplesmente um dos kickers mais precisos que já pisaram na NFL, o atual detentor do field goal mais longo da história e considerado de forma unânime como um dos melhores jogadores de todos os tempos da posição. Não é nem preciso dizer que substituir um jogador como esse é uma missão extremamente complexa, e essa perda fez uma diferença gigante ao longo do ano. Pulando alguns meses para frente, o time de Baltimore teve o seu segundo pior início de toda a história da franquia, e começou a temporada perdendo 5 das 6 primeiras partidas. Isso foi um verdadeiro choque para a liga, pois na sexta semana, um dos grandes favoritos ao título já estava perdendo as esperanças de sequer se classificar para os playoffs. Com tanta pressão nas costas, o Ravens até tentou esboçar uma reação, vencendo 5 partidas seguidas e voltando à briga pela divisão. Mas após mais uma fase terrível na reta final da temporada, o Ravens terminou com apenas 8 vitórias e 9 derrotas, e o sonho dos torcedores chegou ao fim. E olhando apenas para esse recorde, não dá para ter uma ideia do quão ruim o time realmente foi. E só para você ter uma noção, nas 5 primeiras semanas os Ravens sofreram uma média de 35 pontos por partida, ou 177 pontos no total, que são 12 pontos a mais do que a defesa histórica de Baltimore de 2000 sofreu em toda a temporada. E agora que o tamanho desse desastre ficou mais claro, podemos começar com os principais responsáveis por tudo isso, que foram os apagões que a equipe sofria no último quarto. De verdade, a capacidade dos Ravens de entregar uma partida que já parecia ganha de bandeja para o adversário foi uma coisa impressionante, e como exemplo, eu trouxe os 3 casos que deixaram esse problema mais evidente. O primeiro foi exatamente na primeira partida da temporada, que foi a estreia contra o Buffalo Bills em um dos confrontos mais aguardados pelo público. Faltando menos de 5 minutos para a partida acabar, os Ravens estavam vencendo por 40-25, e de acordo com o modelo da ESPN, tinha uma chance de vitória de 99,1%, mas eles conseguiram dar um jeito de levar uma virada com 2 touchdowns e um field goal em 5 minutos e acabaram perdendo por 41-40. O segundo exemplo foi na semana 16, quando o time de Baltimore recebeu o New England Patriots em casa. Essa era a oportunidade perfeita para se reerguer e conseguir uma vitória contra um dos grandes favoritos do momento, e era exatamente isso que Baltimore estava fazendo, faltando apenas 10 minutos no último quarto, quando eles estavam liderando por 24-13 e tinham uma chance de vitória de 90,9%. E mais uma vez, o time sofreu um apagão, levando 15 pontos sem resposta e perdendo a partida por 28-24. Em nosso último caso, é claro que só poderia ser a última partida da temporada contra o Pittsburgh Steelers. Esse era sem dúvidas o jogo mais importante do ano para Baltimore, pois apesar de todos os problemas enfrentados ao longo da temporada, para sua sorte, as coisas não foram muito diferentes para o restante da divisão, e na maioria dos casos foram até piores. Graças a isso, o Ravens ainda tinha uma chance de se classificar para os playoffs, e tudo dependia desse confronto direto, que também valeria o título da AFC Norte. Após um período muito frenético com 2 touchdowns para cada lado no último quarto, a temporada de Baltimore estava nas mãos do kicker calouro Tyler Loop, que precisava marcar um field goal de 44 jardas para vencer a partida. Mas foi então, com o chute perdido, o Ravens viu sua temporada desastrosa chegar ao fim, justamente nas mãos da posição, que até então era um dos pontos mais confiáveis do time. Todos esses apagões acabaram mostrando a perda de confiança e resistência mental que o elenco dos Ravens acabava sofrendo no final da partida, além, é claro, dos problemas técnicos. E aos poucos, a equipe que era temida por todos os visitantes foi perdendo cada vez mais o seu poder como mandante, e a cidade de Baltimore simplesmente deixou de botar medo nos adversários. Como resultado, a equipe acabou com um recorde negativo de 6 derrotas e
apenas 3 vitórias jogando em casa, derrotas que incluíram resultados humilhantes, como a lavada de 44-10 para o Houston Texans. A resposta automática do público da NFL é de imediatamente apontar o dedo para o Lamar Jackson, seja para atacá-lo injustamente falando que ele não pertence à elite, ou que ele não é decisivo o suficiente por não conseguir carregar a equipe, ou em uma tentativa de defesa cega, alegando que a temporada só foi ruim unicamente porque ele acabou se lesionando. Mas esses dois lados estão cometendo o mesmo erro da comissão técnica de Baltimore, que é olhar apenas para as grandes estrelas que são a fachada da equipe e esquecer de todo o resto, ou seja, a estrutura e a base do elenco, que inclusive, como veremos a seguir, tiveram um grande papel para as lesões do Lamar. O ponto mais gritante foi provavelmente a linha ofensiva, pois na tentativa de poupar os gastos após os contratos colossais dados às estrelas do time, o general manager Eric DeCosta preferiu arriscar buscando talentos por um preço mais acessível, o que para o seu azar acabou não dando certo. Uma de suas grandes apostas foi o offensive tackle Emory Jones Jr., escolhido na terceira rodada do draft. Porém, o Jones desde aquela época já levantava diversas preocupações com seu histórico de lesões e integridade física, e ninguém ficou chocado quando ele precisou passar metade da temporada fora dos gramados, se recuperando de uma lesão. Com uma linha ofensiva pouco confiável para dizer o mínimo, a vida de todo o ataque ficou muito mais complicada. Por um lado, o Lamar Jackson teve a pior taxa de proteção da sua carreira, enfrentando pressão em 37% das jogadas, e no outro, o Derrick Henry teve menos bloqueios e viu sua eficiência diminuir. Ao longo da temporada, o Jackson lesionou praticamente o corpo inteiro, incluindo uma lesão no posterior da coxa na semana 4, uma lesão no joelho na semana 11, no tornozelo na semana 12, no calcanhar na 13 e nas costas na semana 14. E embora ele tenha perdido apenas 4 jogos, esse tanto de lesões com certeza prejudicou seu desempenho ao longo de toda a temporada. E o único problema que consegue ser ainda maior do que esse tanto de lesões do Lamar foi a total dependência que o time tinha dele, e é claro, a falta de respostas quando o plano principal não deu certo. Não é de hoje que o Jackson tem um certo histórico com lesões, devido principalmente a seu estilo de jogo, que conta com volume pesado de corridas. Sabendo disso, é natural de muitas equipes irem atrás de um bom quarterback reserva durante a off-season, e foi nesse momento que o Ravens cometeu mais um grande erro. A contratação do quarterback Cooper Rush na pré-temporada simplesmente não tem pé nem cabeça. Isso não quer dizer que o Rush é um mau jogador, pois olhando para o seu desempenho nos Cowboys quando ele precisou assumir a titularidade, ele conseguiu manter o time competitivo e principalmente evitou que tudo desmoronasse. Porém, o seu estilo de jogo é completamente diferente com o do Lamar Jackson. O Rush é um pocket passer, e em toda a sua carreira, isso pode parecer mentira, mas é um número real, ele tem apenas 20 jardas corridas no total, e só nessa última temporada, ele teve impressionantes 4 jardas negativas. Ou seja, a conclusão mais óbvia já está desenhada na nossa frente, mas aparentemente a comissão técnica de Baltimore não conseguiu chegar a ela. Resumindo, o Cooper Rush tem a mesma capacidade correndo com a bola do que um senhor de 70 anos com os 2 joelhos operados. E trazer um quarterback com essas características para jogar em um ataque que foi totalmente desenhado ao redor de um dos melhores quarterbacks terrestres da história não tem nenhum sentido. E não é à toa que ele logo foi substituído pelo Tyler Huntley, que tecnicamente é um quarterback inferior, mas que tem um jogo muito mais parecido com o do Lamar Jackson, ou seja, que encaixa muito melhor com o elenco. Se os problemas de Baltimore tivessem ficado limitados ao ataque, a vida da equipe teria sido muito mais fácil, mas para o seu azar, eles estão muito longe de parar por aí. Na defesa, a ausência do coordenador defensivo Mike McDonald pelo segundo ano seguido foi mais uma vez muito sentida, e para piorar, a linha defensiva de Baltimore foi a unidade do elenco que mais sofreu com falta de profundidade. Após diversas lesões de peças-chave, incluindo a do Justin Madubuike, faltou talento no elenco para substituir toda a produção, e como resultado, a defesa que ficou em segundo lugar com mais sacks da temporada passada caiu para a 30ª posição em 2025, ou seja, foram da segunda melhor para a terceira pior em menos de um ano. Tudo isso trouxe à tona os pontos fracos que o time de Baltimore conseguiu por muito tempo deixar embaixo do tapete, mas a partir do momento em que essas brechas foram reveladas, ficou claro para todos que muitas coisas precisariam mudar. A primeira decisão mais drástica foi a demissão do head coach John Harbaugh, que já estava há 18 temporadas com a equipe e havia conquistado o Super Bowl de 2013. Essa decisão acabou chocando muita gente, mas uma boa parte da torcida sabia que no fundo já estava na hora de tentar alguma coisa diferente. Após isso, toda a atenção da comissão técnica se voltou diretamente para o elenco, pois os executivos da equipe perceberam que um punhado de estrelas não é o suficiente para carregar um time que não tem uma base forte, mas felizmente para a torcida, a equipe não perdeu tempo na hora de buscar uma solução, e esse draft foi feito sob medida para preencher as principais brechas do elenco, e com as 4 primeiras escolhas, o time já selecionou um novo jogador de linha ofensiva para proteger o Lamar Jackson, um novo edge rusher para recuperar o respeito da linha defensiva e 2 wide receivers para reforçar o jogo aéreo. E agora com o novo head coach Jesse Mint, trazido do Los Angeles Chargers, os Ravens travam uma intensa corrida contra o tempo para construir um elenco confiável
confiável, bem estruturado e com sorte dominante, enquanto a janela para o Super Bowl do Lamar Jackson segue aberta, e a temporada que virá a seguir será crucial para mostrar se o time conseguiu voltar ao caminho certo. E quando se trata de montar um time campeão, o melhor exemplo recente é sem dúvidas o Seattle Seahawks. E para conferir a jornada de Seattle em busca do elenco que conquistou esse último Super Bowl, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.